Bom, aqui a gente vai continuar a aula de entropia e da segunda lei. Na aula passada, a gente viu o conceito, né, de entropia, aprendeu a calcular a entropia com um gás ideal, vimos o que é um processo reversível e irreversível. Okay? Aqui a gente vai focar mais na segunda lei da termodinâmica. Começar fazendo uma revisão, a gente viu, não na aula passada, mas nas aulas passadas, que a lei zero da termodinâmica envolve o conceito da temperatura, né? Então, a lei zero envolve o conceito de temperatura, enquanto a primeira lei da termodinâmica envolve o conceito de energia interna. Tanto a temperatura quanto a energia interna são, que a gente chama em termodinâmica, variáveis de estado. Alguns livros usam essa outra nomenclatura, funções de estado, certo? Mas, como a gente definiu na aula passada, variável de estado ou funções de estado são aquelas variáveis termodinâmicas que dependem uma das outras somente, e não da forma como o sistema chegou, né, do processo termodinâmico, né, chegou num determinado estado. A segunda lei da termodinâmica, enquanto a lei zero envolve o conceito de temperatura e a primeira lei envolve o conceito de energia interna, a segunda lei da termodinâmica envolve o conceito de entropia, que, como a gente viu também na aula passada, que é uma outra variável de estado. Nós vimos também que em processos reversíveis a variação da entropia é definida da seguinte forma: é um ΔS igual à integral, né, do calor fornecido ou retirado do sistema dividido pela temperatura do sistema. Okay? Então a gente aprendeu a calcular isso na aula passada, por exemplo, se T é constante, se T é constante nessa integral, ele sai da integral de dq é um dq, né? Q final menos Q inicial. Mas quando a temperatura não é constante, você precisa usar algum modelo do gás que você está estudando para saber como é que essa função aqui dentro dessa integral varia com a integral, né? Então, por exemplo, na aula passada a gente fez isso para o gás ideal. Então, esse tipo de definição aqui, certo, de variação de entropia, é válido para processos reversíveis. Então, essa fórmula só pode ser usada para processos reversíveis. O que acontece é que a gente consegue calcular a variação de entropia em processos irreversíveis, porque, como a entropia é uma variável de estado, certo? Se você tem um estado inicial e um estado final e você sai desse estado inicial e chega no estado final através de um processo irreversível, é um caminho, né? E você tem um caminho reversível saindo do mesmo estado inicial e chegando no mesmo estado final, então essa variação de entropia é a mesma porque ele só depende do estado inicial e final, certo? Então essa conta, esse cálculo aqui, eu preciso fazer através de um processo reversível, mas uma vez que eu encontro qual é a variação de entropia entre esse estado final e inicial, ele é o mesmo para um processo irreversível, certo? Bom, usando essa definição da entropia, claro que na forma diferencial, então ao invés de usar a forma integral, usa essa forma diferencial para uma transferência, né, de calor infinitesimal, isso aqui é igual a T, a temperatura, vezes ds, onde é a variação infinitesimal da entropia, a gente pode substituir o dq nessa fórmula aqui da primeira lei e reescrever a primeira lei da termodinâmica dessa fórmula. Lembrando que isso aqui é o dW, que é a variação infinitesimal do trabalho. Então a gente pode escrever a primeira lei da termodinâmica dessa forma aqui. Aí ela fica em termos dessa... a energia interna fica em termos então, de quê? Da temperatura, da entropia, da pressão, do volume, né? Ou seja, uma variável de estado é calculado em termos das outras variáveis de estado. Mas vamos ver aqui, certo? Porque normalmente isso não fica tão claro para os estudantes. Isso que eu acabei de falar aqui, isso aqui, ó, certo?
primeiro o seguinte, que essa conta aqui é possível ser feita através de um caminho reversível, e a gente usa essa integral para fazer isso, certo? E uma vez que a gente acha esse resultado, ele é válido para o outro caminho que a gente não consegue fazer a conta, mas como a entropia é uma variável de estado, isso aqui é igual a esse. Então eu vou fazer um exemplo para que isso fique mais claro, certo? E o exemplo que eu escolhi aqui é o exemplo da expansão livre. Na aula passada a gente falou sobre a expansão livre, foi a aula retrasada, nem lembro agora. E a gente viu o seguinte, quando, por exemplo, nessa figura aqui, certo? Se você tem um gás preso do lado esquerdo aí desse sistema, você tem um sistema totalmente isolado, as paredes não permitem troca de calor e nem trabalho, né? Não, são imóveis. Mas inicialmente o gás ocupa esse volume à esquerda aí. Então aqui tem uma válvula, bem aqui tem uma válvula, que se eu girar, eu permito que o gás venha para esse recipiente aqui. Então esse recipiente não tem nada, é vácuo, não tem molécula, é vácuo mesmo, certo? Então o que acontece quando eu abro esse recipiente? O gás vai se expandir, certo? Então ele tem um estado inicial e tem um estado final. Aqui é o estado final depois que eu abrir essa válvula, né? Então o que acontece? Essa expansão é chamada de expansão livre, certo? Ela foi feita sem a troca de calor, sem a realização de trabalho, e portanto, quando você aplica a primeira lei, isso aqui é zero, isso aqui é zero, também não há variação de energia interna do gás. Veja que apesar de que ser igual a zero, não há troca de calor, certo? Porque esse é um sistema isolado. A gente não pode aplicar esse Q igual a zero nessa equação aqui, certo? E dizer que tudo é zero, Q é zero, W é zero, ou seja, não há transferência de calor, não há realização de trabalho, não há variação de energia interna, e dizer que também não há variação de entropia. Então não posso jogar esse Q dentro daquela equação, porque aquela equação só é válida, ou essa, né, aqui, ou essa, na forma integral, na forma diferencial, só é válida para um processo reversível, e uma expansão livre é um processo irreversível. Certo? As moléculas jamais vão voltar para o recipiente onde eles estavam presos antes da válvula ser aberta. Espontaneamente, elas não vão fazer isso. É um processo irreversível. Então, mesmo que não haja troca de calor, Q igual a zero ou dQ igual a zero, certo? A gente não podemos concluir que a variação de entropia é zero. Aí eu vou explicar agora por quê. Então, é porque a gente não pode colocar Q igual a zero nessa ou nessa equação, porque essas equações só são válidas para processos reversíveis. Então, essas equações aqui, né, como eu falei, só são válidas para processos reversíveis, certo? Numa expansão livre, como é um processo irreversível, há sim uma variação de entropia, mesmo que não haja troca de calor, certo? Então, ter cuidado com isso. Vamos colocar isso em termos de um gráfico, certo? Então, isso aqui seria o gráfico de uma expansão livre. Então, aqui é um gráfico PV, né, é pressão por volume. Então, aqui eu tenho o meu estado inicial, que é definido por uma pressão inicial e um volume inicial, certo? Então, inicialmente, o gás que tá confinado naquele primeiro reservatório tem uma pressão e tem um volume. E aqui é o estado final. O gás, nesse estado final, ocupando os dois reservatórios, ele tem uma pressão, que eu estou chamando de PF, e um volume, que eu estou chamando de VF, certo? Então, esses dois pontos nesse gráfico representam o meu estado inicial e o meu estado final, certo? Muito bem, como seria o caminho, a trajetória nesse gráfico PV de uma expansão livre? Não sei, não sabemos, certo? Já que esse caminho
ele não é feito de uma forma controlada, a gente não tem ideia, certo? Ele não é bem definido esse caminho aqui, ok? Além disso, essa expansão livre, como a gente falou, ele é um sistema isolado, ok? Então não é possível conhecer esse caminho. O que eu vou fazer então? Mas eu quero mesmo assim, eu não conheço esse caminho, mas eu quero mesmo assim calcular a variação de entropia nessa expansão livre. Então o que eu faço? Eu vou imaginar que meu sistema tá saindo desse mesmo estado inicial e chegando nesse mesmo estado final através dessa linha vermelha, que é, bom, nesse caso aqui não precisaria ser, mas nesse caso aqui vai facilitar bastante se essa linha vermelha, esse caminho, é um processo isotérmico. Então a temperatura ao longo dessa linha vermelha é a mesma. Eu poderia escolher outros caminhos? Poderia, certo? Eu poderia fazer um caminho aqui a volume constante, depois a pressão constante, certo? Mas isso só ia complicar ou dificultar a minha integral. E essa isotérmica vai facilitar bastante aquela minha integral. Okay? Então, eu saio desse estado inicial e vou para um estado final, não através de uma expansão livre, mas através de processos quase estáticos. Então, eu permito que o volume e a pressão do sistema mudem, mas mudem muito pouco. Então, veja que eu preciso realizar trabalho para isso. Certo? Eu preciso, na realidade, imaginar que existe aqui uma parede, e essa parede, após abrir a válvula, o gás bate na parede, aí eu vou deslocando essa parede de forma infinitesimal, e aí o gás vai ocupando essas novas regiões, aí eu vou mexendo como se fosse uma membrana, uma parede mesmo, né? E depois fazendo assim, ó. Então eu vou aumentando esse volume de forma infinitesimal, porque se eu simplesmente abrir essa válvula, eu sei o que vai acontecer, é o processo que a gente chama de expansão livre, e ele de uma hora para outra vai ter esse novo volume aqui, desse novo recipiente para expandir. E eu tenho que permitir que ele expanda de pouquinho em pouquinho. Então eu tenho que imaginar alguma forma, certo? E a forma que eu estou pedindo para vocês imaginar é que a gente tem aqui uma parede móvel, certo? Então veja que o sistema é o mesmo, o estado inicial é o mesmo e o final é o mesmo, mas as condições que eu estou dando no meu sistema é diferente da expansão livre. Ele deixou de ser, inclusive, isolado, ele não é mais um sistema isolado. Mesmo assim, é o mesmo gás que sai de um estado inicial e chega no estado final, que é o mesmo que antes. Então não é mais um sistema isolado, certo? Eu estou, inclusive, trocando o trabalho com esse gás, mas se nessa linha vermelha eu conseguir calcular a variação da entropia, eu também vou conhecer a variação da entropia nesse caminho aqui azul, que eu nem conheço o caminho, mas que é o caminho que representa a expansão livre. Ou seja, eu estou fazendo essa igualdade aqui. Então eu estou pegando o mesmo gás, considerando que esse mesmo gás sai do mesmo estado inicial e chega no mesmo estado final que esse processo reversível, mas eu dou outras condições para esse gás percorrer um caminho reversível, certo? E aqui eu consigo calcular. Aí depois que eu calculo isso aqui, aí portanto eu aplico essa igualdade e calculo, né? Automaticamente eu vou saber a variação da entropia de um processo irreversível, certo? Então existem várias diferenças entre a expansão livre e o processo isotérmico. Então, por exemplo, um é isolado, o outro não é. Mas é o mesmo gás que está que sai do mesmo estado inicial e chega no mesmo estado final. Então, se isso é verdade, eu aplico essa igualdade. Okay? Então vamos calcular agora a variação da entropia desse caminho reversível. Então, considerando um gás ideal, vamos considerar novamente, como a gente fez na aula passada, o gás ideal. Então, o gás ideal, lembrando, é aquele que obedece, as variáveis de estado obedecem essa equação. A pressão
e fez o volume desse gás ideal igual a duas constantes, na realidade isso aqui é uma constante universal, isso aqui é a quantidade do gás, o número de mols do gás, e isso aqui é a temperatura. Então, isso aqui é a equação de um gás ideal. Eu não vou fazer a conta de novo aqui, porque no vídeo passado a gente aprendeu a calcular a variação de entropia de um gás ideal quando a gente muda tanto a temperatura como o volume. A gente encontrou essa equação aqui, certo? Se não lembrarem, eu acho que eu fiz isso no final do vídeo passado, então dá uma olhada lá. Então eu vou partir dessa equação. Então essa equação aqui, ó, é o ΔS do processo reversível que eu estou atrás. Só que aqui eu estou dizendo que eu estou seguindo essa curva isotérmica, ou seja, onde a temperatura é constante. Então quando você aplica nessa equação aqui a temperatura constante, T inicial igual a T final, né, aqui fica 1, certo? Então o logaritmo de 1 é 0, então torna esse termo aqui a 0. Em processos isotérmicos, temperatura final é igual a temperatura inicial, portanto o logaritmo de 1, certo? Esse aqui fica 1. Log de 1 é igual a 0. Então esse termo aqui, ó, que representa a variação da temperatura, é 0, porque não está variando a temperatura. Então o meu ΔS desse caminho reversível é igual ao número de mols vezes E, constante universal dos gases, o logaritmo do volume final dividido pelo volume inicial. Se nessa figura que eu mostrei aqui para vocês, que é uma figura que eu peguei do livro, nesse caso aqui, esse volume aqui V0, que é um volume V0 também, então o volume final é igual a 2 vezes o volume inicial, né? Se isso for verdade, a gente pode aplicar logo essa relação entre o volume final e inicial, e esse termo aqui vai ser igual a 2, a gente tem aqui a variação do caminho reversível, né? É igual a NR logaritmo de 2, que isso aqui é uma constante, outra constante, e aqui é a quantidade do gás que eu tenho. Okay? Mas se essa relação aqui não for válida, então a equação fica essa aqui de cima mesmo. Certo? Então está aqui a variação daqui para cá através dessa linha vermelha, né? Supondo que o gás é um gás ideal. Então está aqui a variação de entropia. Então, obviamente que isso aqui é igual a variação de S irreversível. Então está aqui a mesma variação de entropia, como eu falei para vocês, não é 0. Não é 0. Então a variação de entropia na expansão livre, ela não é 0. Certo? Muito bem, agora vamos entrar mesmo na segunda lei, né? Então veja, a segunda lei da termodinâmica é uma lei diferente das outras que a gente encontra em física, né? Como a segunda lei, por exemplo, de Newton, que é a lei da força, né? Massa vezes aceleração, então a derivada do momento em relação ao tempo. Diferente da primeira lei da termodinâmica, que também a gente tem uma fórmula matemática. Na segunda lei, bom, a primeira e a terceira lei de Newton também não tem fórmulas, né? São enunciados, né? Então a segunda lei da termodinâmica também não tem uma fórmula, ela é dada através de um enunciado, né? E o enunciado é esse que eu escrevi em vermelho. Em um sistema isolado, ou em sistemas isolados, a entropia aumenta em processos irreversíveis, mas veja, isso aqui é sempre. Né? Não é talvez aumente, talvez não, ela aumenta. Então, se o sistema for isolado e um processo irreversível ocorre dentro de um sistema isolado, a entropia aumenta. Se é um processo reversível dentro de um sistema isolado, a entropia permanece constante. Então veja que aqui tem 2 pontos. Ó. Veja que o enunciado da segunda lei é válido para sistemas isolados. Só que ela tem uma distinção entre processos reversíveis e irreversíveis. Aqui também é sempre. Ok? A gente pode escrever esse enunciado de uma forma matemática, usando essa relação aqui, ΔS maior ou igual a 0, obviamente.
se aplicando para sistemas isolados, mas não é a mesma coisa, né? É um dos poucos exemplos em física que uma equação não consegue, pelo menos de uma forma clara, representar todo um texto que a gente consegue escrever em português, né? Aqui talvez seja melhor o texto mesmo para entender. Certo? Então vou ler de novo. Em sistemas isolados, a entropia sempre aumenta em processos irreversíveis e a entropia sempre permanece constante em processos reversíveis. Muito bem, ela não diz nada sobre o sistema não ser isolado. O que acontece? Então, de fato, é um sistema que não é isolado, ou seja, aquele que pode trocar trabalho, pode trocar calor, né? E ou realizar trabalho com o ambiente, a entropia pode diminuir, aumentar ou permanecer constante. Então não existe nenhuma condição para um sistema que não é isolado. Certo? Então veja que a segunda lei ela estabelece limites. Ela não diz o que vai acontecer, mas ela é o limite. Ela diz o que não pode acontecer. Então voltando aos cálculos de ΔS, que a gente acabou de fazer para uma expansão livre, né? De uma expansão livre e de uma expansão isotérmica, com o mesmo estado inicial e mesmo estado final, vamos calcular a variação de entropia do conjunto. A gente acabou de fazer essa conta, certo? Onde o ΔS é igual tanto para a expansão livre quanto para a expansão isotérmica, desde que o I e o F sejam o mesmo. Então a gente fez isso por sistema. Vamos considerar o sistema mais ambiente, ou vizinhança, né? Certo? Na expansão isotérmica, ou seja, seguindo aquela curva vermelha, naquele gráfico PV que eu mostrei para vocês, então aqui é a variação da entropia, né, do sistema, aqui obviamente é o reversível, é NRLN de 2, foi o que a gente calculou lá quando o volume final é 2 vezes o volume inicial, certo? E a variação do universo. Veja, eu estou considerando aqui sistema, estou considerando que o meu universo é igual ao meu sistema mais a vizinhança. Certo? Então, se eu tenho uma variação de entropia aqui, isso aqui é igual a variação de entropia daqui, que é igual a variação de entropia daqui. Certo? Aqui, ó. E o que a gente sabe? A gente sabe que esse total aqui, nessa expansão isotérmica, é zero porque é um sistema irreversível. Ok? Então, daqui, aqui é esse valor aqui, ó. Portanto, a gente descobre que a variação de entropia na vizinhança é igual a menos NRLN de 2. Então, na expansão isotérmica, que é um sistema aberto, como eu falei para vocês, eu estou nessa curva vermelha aqui, ó. Então, a curva azul, que eu não sei exatamente onde é que ela está, é um sistema isolado. Mas esse aqui é um sistema aberto. Como eu falei para vocês, tem troca de trabalho, né? Para que eu permita que o sistema aumente de forma infinitesimal, né, o volume. Certo? Então, nessa isotérmica aqui, o que aconteceu com a vizinhança? Certo? Ela teve uma diminuição, ó, na entropia da vizinhança. Não tem problema a entropia diminuir aqui da vizinhança, porque a vizinhança também não é um sistema isolado, certo? Como a gente acabou de ver, a segunda lei ela é válida para sistemas isolados. Para sistemas não isolados, a entropia pode aumentar, diminuir, permanecer constante, tanto faz, certo? E na expansão livre, ΔS é o mesmo que antes, certo? Só que esse aqui é o do caminho irreversível.
E o que a gente sabe que na expansão livre, o sistema está isolado, portanto, ele não altera a entropia da vizinhança, porque ele está isolado. O que faz a gente concluir que a variação da entropia do todo, que eu estou chamando de universo aqui, que é a soma do sistema mais vizinhança, é positiva. Então, no sistema isolado, olha a segunda lei aqui, ó, sistema isolado, em um processo irreversível, a entropia aumenta, está em valor positivo. Ó. Certo? O enunciado que acabamos de ver da segunda lei é mais recente. Então, o enunciado que a gente acabou de ver da segunda lei é esse aqui. Em sistemas isolados, a entropia sempre aumenta em processos irreversíveis e a entropia sempre permanece constante em processos reversíveis. Bom, esse enunciado é mais recente, que foi isso que eu escrevi aqui, mas antes desse enunciado aqui existiam pelo menos 2 outros enunciados da segunda lei, né? Antes do conceito de entropia. Então, antes do conceito de entropia, a segunda lei era conhecida de outra forma. E existem pelo menos 2 enunciados que a gente estuda ainda hoje. Então, foram 2 enunciados da segunda lei, sem o uso, sem se referir à entropia, porque ainda o conceito de entropia ainda não tinha sido estabelecido. Certo? E o que eles falam? Eles falam sobre o funcionamento, ou limite de funcionamento, limite de operação de máquinas térmicas. Lembrando que o grande desenvolvimento da termodinâmica foi no século XIX, onde tinha um boom do desenvolvimento industrial. Né? Então, a ciência e tecnologia nessa época viviam esse desenvolvimento industrial. Certo? Então, os cientistas na época, engenheiros da época, estavam estudando essas máquinas térmicas. Então, esses 2 enunciados, que eu vou ver agora com vocês, elas falam sobre funcionamento, ou limite de funcionamento dessas máquinas térmicas. Então, não fala nada de entropia. Certo? Não é que é uma nova lei, a mesma lei, só que escrita de outra forma. Inclusive, esses 2 enunciados eles são equivalentes. Então, antes de falar os 2 enunciados, vamos dizer o que é uma máquina térmica, né? Máquinas térmicas são dispositivos que extraem energia de uma fonte de calor e realizam trabalho. Máquinas térmicas ideais, que a gente estuda aqui no curso de Introdução à Termodinâmica, são todas máquinas térmicas ideais. A gente está desprezando perda de energia, certo? Considerando que todos os processos são reversíveis e, portanto, não há perda de energia, não há desperdício de energia. Por exemplo, por atrito ou por turbulência de um determinado fluido, certo? Mas basicamente é atrito, mesmo uma turbulência, a perda de energia seria através de atrito. Então a gente está desprezando a perda de energia através de atrito. Muito bem, vamos agora para o enunciado de Clausius. E o enunciado de Clausius diz o seguinte: é impossível a construção de um dispositivo que, sem a intervenção do meio exterior, consiga transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Certo? Então, quando você pega, a gente tinha até falado isso no vídeo passado, quando você pega um copo com água gelada, você sente o frio, que significa dizer que seu corpo, sua mão, que está a uma temperatura mais elevada, está perdendo calor enquanto estiver em contato, né? Está perdendo calor com aquele corpo mais gelado. Se você segura uma xícara de café quente, é o contrário. Você está recebendo calor. Então esse é o sentido natural, né, do calor. É de um corpo mais quente para um corpo mais frio. É possível você inverter essa ordem? É possível, mas você precisa colocar energia no seu sistema. Então o que Clausius está dizendo aqui é que sem a intervenção de um meio exterior, é impossível transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente. Então, usando figuras, o que ele quer dizer é que isso aqui é impossível.
um corpo mais frio, aqui é TF, que é a temperatura fria, e TQ, que é a temperatura quente, né? E o fluxo de calor nesse sentido aqui, ó. Isso aqui, sem influência externa, é impossível. Então, mas, se você realiza trabalho, coloca trabalho, ou seja, você fornece energia ao sistema, aí é possível fazer isso sim. Por exemplo, a geladeira funciona assim, né? Aí você precisa ligar a sua geladeira na tomada. Então você está fornecendo energia para que o motor funcione, certo? Então sua geladeira não vai funcionar. Então isso aqui é o que você paga, certo? Para que uma geladeira funcione. Então o que o Clausius está dizendo aqui, que é impossível você ter uma geladeira funcionando sem você pagar a conta de energia, certo? Enunciado de Kelvin, que na realidade é bem similar, certo? É equivalente, similar não, é equivalente. É impossível a construção de um dispositivo que, sem a intervenção do meio exterior, consiga transformar em trabalho o calor absorvido de uma fonte a temperatura constante. Então, usando figura, o que ele quer dizer é que isso aqui, certo? É impossível. Você ter um corpo a uma temperatura, que ele chamou de TQ, mas não tem o TF aqui, um corpo a temperatura constante, e daí você tirar trabalho. Aí você não consegue fazer isso. Isso também é impossível, certo? Você precisa ter um gradiente de temperatura, e para ter um gradiente de temperatura, você tá aqui uma diferença de temperatura. Você tem um corpo quente e um corpo frio. Aí esse gradiente de temperatura, aqui o fluxo, ó, né, do mais quente para o mais frio. Aí aqui você pode tirar trabalho daí. Então, por exemplo, aquelas Maria Fumaça, né, aqueles trem. Né? O trabalho aqui é que você consegue fazer pistões se mexer e, portanto, fazer o trem se mexer. Certo? E o gradiente de temperatura é feito através de um forno e o ambiente. O que o pessoal faz é queimar a madeira para ter um corpo quente, certo? E o corpo frio é o próprio ambiente, aí, a temperatura ambiente. Certo? Então, enunciado aqui de Kelvin é que é impossível você realizar trabalho através de uma fonte a temperatura constante. Então, isso aqui é impossível. Ok? Bom, e agora o cálculo de eficiência dessas máquinas térmicas, né? Então, por definição, a eficiência, a gente usa essa letra epsilon, normalmente, né? Então, a definição da eficiência é energia utilizada, né? A razão da energia utilizada dividida pela energia consumida. Qual a energia utilizada aqui na máquina térmica? Aqui eu não vou falar de Carnot, certo? Esse aqui é uma máquina térmica qualquer. Qual é a energia utilizada aqui? O W. E qual é a energia fornecida? Certo? É o que? Do corpo quente. Então, em máquinas térmicas, a gente tem W dividido por W sobre o calor vindo do corpo quente. É QQ. Certo? É comum encontrar essas fórmulas, tudo em módulo, para não ter erro de sinal aqui, certo? Bom, esse trabalho o trabalho nessas máquinas aqui, veja, a energia que veio para cá, ela se dividiu para o trabalho e uma parte foi perdida aqui para o corpo mais frio. Certo? Então a energia vinda do corpo quente se dividiu no trabalho, mais a energia perdida para o corpo mais frio. Então daqui a gente tira que o trabalho é simplesmente a subtração desses dois calores. Aí. Então, de novo, é comum escrever essa equação usando módulos, certo? Mas você pode remover esses módulos e lembrar que isso é sempre quantidades positivas, certo? E aí quando você divide
Q da fonte quente menos Q da fonte fria dividido pelo Q da fonte quente, isso aqui é 1 menos Q da fonte fria dividido pelo Q da fonte quente. Ok? E em qualquer máquina térmica. Qualquer máquina térmica. Nos refrigeradores, que é aquele primeiro que eu mostrei, a energia, veja, a definição da eficiência ainda é a mesma. Energia utilizada e energia consumida. Só que aqui a energia utilizada é o calor da fonte fria e a energia consumida é o trabalho. Então vamos voltar lá na figura do refrigerador. Desculpa, passei, né? Certo? Então esse calor aqui é a fornecida, certo? E esse aqui é a energia consumida. Então fica QF sobre W, certo? De novo, W é Q da fonte quente menos Q da fonte fria, então a gente tem essa razão dessa forma aqui, certo? Então a definição de eficiência sempre é a energia utilizada por energia consumida, mas o cálculo é diferente na máquina térmica e no refrigerador. Bom, agora a gente vai ver uma máquina térmica específica, chamada ciclo de Carnot, né? Ciclo, quando a gente pensa nos gráficos, aí é chamado de ciclo, né? Bom, o ciclo de Carnot é um modelo idealizado de uma máquina térmica que utiliza o calor com a maior eficiência possível para realizar o trabalho. Certo? Então isso aqui é o nosso gás ideal das máquinas térmicas. Certo? É o nosso sistema idealizado. Então todas as máquinas térmicas, a eficiência é no máximo igual ao ciclo de Carnot. E o ciclo de Carnot ele é feito por dois processos isotérmicos. Está aqui o ciclo numa curva PV, certo? Ele é feito por dois processos, ou duas curvas, né, isotérmicas e duas curvas adiabáticas. Então, a gente precisa, obviamente, de um corpo a uma temperatura quente e um corpo a uma temperatura fria. Está aqui o nosso gradiente de temperatura, certo? Então, por exemplo, quando a gente sai aqui do estado A, vou botar outra cor aqui. Quando a gente sai do estado A, outra cor, no estado A aqui e vai para o estado B, isso aqui é através de uma isotérmica. Então esse primeiro processo, essa primeira curva aí, certo? De A para B, é feita a temperatura constante. Quando chega em B, o que acontece? A gente, sem fornecer, sem trocar calor com o sistema, ou seja, uma curva adiabática, certo? Ele muda de temperatura. Ele sai da temperatura mais quente e vai para a temperatura mais fria. E depois, quando ele chega nessa temperatura mais fria, né, ele muda o volume, ele anda nessa isotérmica aqui, na temperatura mais fria. E o que acontece quando ele vai de C para D, ele perde calor, certo? Então esses dois gráficos aqui, esse e esse, são os mesmos gráficos, só que mostrando essa seta aqui, que nessa primeira isotérmica de cima ele ganha calor e nessa isotérmica de baixo ele perde calor, certo? E depois de D para A ele faz isso através de um processo adiabático sem trocar calor. Certo? Então são dois processos isotérmicos e dois processos adiabáticos. Ok? Isso aqui é a curva PV, pressão por volume. A gente pode escrever também dessa forma. Temperatura por entropia. Então no gráfico T versus S, temperatura versus a entropia, a gente tem um quadrado, certo? Então, aqui de A para B é feita a temperatura constante, é uma linha reta aqui. Assim como de C para D também é a temperatura constante, certo? E o que ocorre de B para C?
a entropia não muda e de D para A também não muda. Então a gente tem aqui um retângulo. Esse é o ciclo de Carnot. Carnot. Lembrando que esse T aqui, que é um nome francês, não é pronunciável, né? Então, só há variação de entropia nas isotérmicas. Certo? Então a gente pode escrever a variação em um ciclo como sendo a variação da isotérmica quente mais a variação da entropia na isotérmica fria. Okay? Como não há troca de calor aqui o Q aqui é zero, aqui sim, já que é um processo reversível, implica dizer que vou botar assim, troca de calor nesse processo de B a C. Aqui sim significa dizer que ΔS é zero, de B a C. Certo? Porque é um processo reversível, então a gente pode, na verdade, a gente pode escrever na forma todo o processo é reversível, então a gente pode usar essa equação aqui, certo? Então, só há variação de entropia nas isotérmicas, certo? Nas isotérmicas, a temperatura é constante, então a variação de entropia em cada uma dessas isotérmicas é a troca de calor dividido pela temperatura daquela fonte, daquela isotérmica. E aqui na variação da entropia na isotérmica mais fria, de novo a troca de calor perdido, por isso esse sinal negativo, dividido pela temperatura naquela isotérmica. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou resolvendo aquela integral de dq sobre t, onde t é constante, então isso aqui fica dq sobre t. Então esse delta aqui é o que eu estou chamando de Q da fonte quente, que entra, por isso que é uma quantidade positiva, entra no sistema, e Q da fonte fria, que é negativo, porque sai do sistema. Em um ciclo, certo? Quando a gente volta, completa um ciclo, isso aqui é zero. O delta S total é zero. Então, isso aqui é igual a isso, pelo menos em módulo. Certo? Então, o calor que entra no sistema pela fonte quente dividido por aquela temperatura é igual ao calor que sai do sistema dividido, né? E sai para a fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Ou, se preferir, a gente pode escrever a razão entre o calor que entra e o calor que sai igual à temperatura, sempre em módulo, para não ter problema aqui de sinal negativo desnecessário. Então, a razão do calor que entra e o calor que sai é igual à temperatura quente. A razão da temperatura quente é a temperatura fria. Certo? E aí, quando a gente usa essa relação aqui, essa igualdade, na definição de rendimento não, eficiência do ciclo de Carnot, eu vou mostrar de novo a equação, está aqui, 1 menos calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente. Então, calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente é a temperatura fria dividido pelo calor maior, né? Então, sabendo quais são as duas temperaturas que um ciclo de Carnot trabalha, você automaticamente consegue calcular a eficiência. Certo? Pela primeira lei da termodinâmica, certo? Em um ciclo, a variação da energia interna é zero, em um ciclo, o que significa dizer que o calor é igual ao trabalho. O calor líquido é igual ao trabalho líquido. Né? Que calor líquido é esse? O calor líquido é o calor que o sistema recebeu em um ciclo, menos o calor que ele perdeu em um ciclo. Certo? Então a gente pode calcular qual é o trabalho realizado pelo ciclo de calor, se a gente souber qual é o calor que entrou e qual é o calor que saiu do sistema.
né? A subtração delas nos dá o trabalho. Né? O trabalho realizado por uma máquina de calor. Por exemplo, se a gente estiver interessado em calcular potência, potência é o trabalho por unidade de tempo. Certo? Então, quanto tempo ele realiza para completar um ciclo? Aí a gente pega esse trabalho que ele realizou durante o ciclo e divide pelo ΔT. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui, ó, um exemplo aqui que tem no livro. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas Tq igual a 850 kelvins. Lembrando que todas essas temperaturas são dadas em Kelvin, certo? Para cálculo de entropia. E, então, se você for resolver alguma coisa cuja temperatura esteja em Celsius, transforme para Kelvin. Uma máquina de Carnot opera entre as temperaturas Tq igual a 800, aqui eu não consigo dar zoom, tá? Tq igual a 850 kelvins e Tf igual a 300 kelvin. 300 kelvin é basicamente a temperatura ambiente, certo? Então existe aqui o gradiente de temperatura, as duas fontes de calor, no qual uma máquina de Carnot opera. A máquina realiza 1.200 joules de trabalho em cada ciclo, que leva 0,5 segundos. Então, o que a gente pode calcular com essas informações? Ó? Com as informações da temperatura, a gente pode calcular a eficiência. 1 menos Tf dividido Tq. Certo? Nesse caso, para esses valores de temperatura aí informados na questão, no exemplo, é 1 menos 300 dividido por 850, o que dá uma eficiência de mais ou menos 65%. Okay? Veja que esse 65% depende desse gradiente de temperatura. O que mais a gente pode calcular? Ele já fornece o trabalho e diz quanto tempo essa máquina leva para cada ciclo. Né? Então, se você dividir esse 1.200 por 0,25, de cara você tem a potência dessa máquina, né, dada nesse exemplo. Podemos calcular, já que a gente sabe W e sabe a eficiência, certo? A gente pode calcular qual é o calor da fonte quente. Certo? Por quê? Porque a eficiência, por definição, é o W dividido pelo calor da fonte quente. Então, o calor vindo da fonte quente é W sobre Epsilon, 1.200 dividido por 0,647. Certo? Tem que usar o valor decimal, não o porcentagem. Então, que dá aproximadamente 1.855 joule. Isso aqui é o calor que entra no sistema pela fonte quente, pela isotérmica em contato com a fonte quente. E qual seria QF? Certo? O trabalho é calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Então, o calor da fonte fria é calor da fonte quente menos o trabalho, 1.850 menos 1.200. Então, o calor perdido na isotérmica da fonte fria é 650 joules. O que mais a gente pode calcular? A variação da entropia na isotérmica de cima. Certo? É o calor que entra dividido pela temperatura. Então, ele tem um aumento de entropia na primeira isotérmica, lá de cima, da fonte quente, de 2,18 joule por Kelvin. Certo? E qual a variação da entropia, certo? Na isotérmica da fonte fria? O calor perdido nessa isotérmica da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Então, perdida menos 650 dividido por 300. Então, essa variação de entropia por baixo é negativo, certo? Então, a variação de entropia na isotérmica mais quente, onde ele está ganhando energia, é uma variação de energia positiva, variação de entropia positiva, ele aumenta a entropia, e a variação da entropia na isotérmica fria é negativo, porque ele diminui a entropia. Então veja que como o ciclo é reversível, é um processo reversível, a soma dessas duas quantidades tem que dar zero, né?
Então a variação de entropia total em um ciclo completo é zero. Ok?